Muito bem, estamos de volta aqui para dar continuidade ao curso de Evangelismo e Missões da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E nós agora vamos à lição de número 6, o aluno que tem acesso à plataforma pode entrar lá, lição 6, Evangelismo em Massa. Evangelismo em Massa. Quando procuramos alcançar os perdidos para Cristo, geralmente consideramos dois meios para o fazer. O primeiro é chamado evangelismo pessoal e o segundo, evangelismo em massa. Esses dois métodos de ação para alcançar os perdidos são diferentes, mas ambos ocupam de uma abordagem e atenção e comunicação verbal e também a decisão do ouvinte da palavra de Deus. Nessa lição, abordaremos primeiro o evangelismo em massa, isto é, a mensagem do evangelho levada a grupo de pessoas. Trataremos das bases bíblicas para esse trabalho de ganhar almas, os perdidos para Jesus, trabalho esse que Jesus priorizou-se nele. Se empenhou em todo o tempo no seu ministério terreno. Jesus mesmo disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, Lucas 19:10. Também nessa lição vamos tratar os planos na preparação de uma cruzada evangelística. E isso faremos na expectativa de que os alunos desse curso venham a utilizar essas orientações sumárias, mas na preparação de cruzadas ou similares evangelísticos da igreja, como, por exemplo, os cultos ao ar livre. Há um elemento da mais alta importância numa cruzada que jamais deve ser ignorado para que haja resultados permanentes. É a fase que tem lugar durante e após a cruzada, que é chamado discipulado. Sem a compreensão e prática correta desse elemento vital, o discipulado, os efeitos da mais abençoada cruzada serão mínimos. Vamos ao esboço dessa lição. Nós falaremos primeiro a base bíblica para o evangelismo em massa. No segundo texto, nós vamos tratar a necessária preparação de uma cruzada evangelística. No texto 3, falaremos da realização de uma cruzada e no texto 4, o trabalho após a cruzada. Vamos então começar com o texto 1, a base bíblica do evangelismo em massa. Quando falamos de evangelismo em massa, estamos mencionando um dos dois métodos principais de levar a mensagem de salvação ao mundo através da palavra de Deus. O outro método é o de falar da salvação de Jesus, Cristo ou em Jesus, de pessoa a pessoa. Pode-se empregar esses dois métodos através da multimídia falada, impressa e visualizada. Sabendo-se, contudo, que os dois principais métodos de se evangelizar já mencionados são insubstituíveis, por serem ministrados diretamente pelo ministrante. Evangelismo em massa é a atividade de falarmos a palavra de Deus a um grupo de pessoas, quer numa casa, quer num auditório, quer num culto ao ar livre ou num templo. O termo evangelismo em massa é mais usado em se tratando de cruzadas, de campanhas evangelísticas realizadas visando alcançar diretamente os perdidos de uma comunidade inteira para a salvação em Jesus Cristo. Vejamos Jesus e o evangelismo em massa. Jesus esteve sempre empenhado nesses dois tipos de evangelismo aqui tratados. Nós o vemos abrindo as portas de salvação a indivíduos, como Nicodemos, a mulher samaritana, o jovem rico, Zaqueu, André. Isto é apenas para mencionar alguns casos de evangelismo pessoal. Por outro lado, Jesus ministrou sem conta a várias massas,
Apresentamos a seguinte lista, por exemplo, em Samaria, a todos os samaritanos, João 4:40, na Galileia, Mateus 4:23-25, junto ao mar da Galileia, Marcos capítulo 4, verso 1-4, num lugar deserto, onde ele multiplicou pães e peixes, Mateus 14, verso 13-14, além do Jordão, João 10, verso 40 e 41, em Genesaré, Mateus 14, 34-36, em Jericó, Lucas 18, 35-37. Aprendemos, pois, tanto quanto o evangelismo pessoal como o evangelismo em massa são igualmente importantes e prioritários, sabendo que o evangelismo pessoal é sempre empregado durante também o evangelismo em massa, dependendo do momento apropriado. Pessoas há que respondem mais a um método do que a outro. Muitos crentes testificam que foram alcançados, influenciados e abençoados por ambos os métodos. Antes da sua conversão, isto é, ambos os métodos acabaram cooperando para a sua decisão de aceitar e seguir a Cristo. Vamos à igreja primitiva e o evangelismo em massa. A igreja primitiva também utilizou ambos os métodos. No segundo capítulo de Atos, com o derramamento do Espírito Santo, os discípulos foram capacitados a testemunhar de Cristo. Na ocasião, Pedro levantou-se e pregou o evangelho em Jerusalém, e uma multidão de judeus proveniente de diversas nações, Atos 2, versos 5, 6 e 14. E o resultado da pregação de Pedro no dia de Pentecostes foi quase 3.000 almas se converteram e foram agregadas à igreja naquele mesmo dia, Atos 2, 41. No capítulo 3 de Atos, Pedro e João, chegando ao templo, pararam à porta para atender um homem coxo, Atos capítulo 3, verso 1-10. Essa cura do coxo resultou no evangelismo pessoal, proporcionando oportunidade para sua cura, que acabou redundando no evangelismo em massa, quando uma multidão para ali afluiu para ouvir a palavra de Deus, Atos 3. No capítulo 5, encontramos discípulos realizando reuniões nas ruas por toda Jerusalém. No capítulo 8, Felipe realiza uma cruzada em Samaria. No capítulo 10, Pedro leva o evangelismo à casa de Cornélio, realizando reuniões vários dias, verso 48. Em suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo frequentemente reunia os povos por onde passava para lhes pregar o evangelho. Apesar das intensas perseguições que enfrentava, Paulo também evangelizava pessoalmente, Atos 20, 31, Atos 24, verso 25, Colossenses 1, 28. Vemos então que o evangelismo em massa não é uma novidade desse século, mas um meio muito eficaz usado por Jesus, como também pelos apóstolos na igreja primitiva, para anunciar o evangelho e conduzir os pecadores à salvação. O homem é algo mais. O homem é algo mais do que já foi mostrado até aqui. Ele destaca-se na criação, não por si mesmo, mas pela própria providência divina, pois Deus criou e formou, além de o adotar de todas as suas potencialidades, do espírito, da alma e do corpo, desde o princípio. O homem não é somente carne e ossos, mas é também um ser espiritual, feito alma vivente pelo Criador. Ele não é um ser transitório, isso é, de existência terrena limitada, mas um ser que Deus destinou à eternidade, ou seja, um ser para viver eternamente. Essas verdades estão aplanadas com mais pormenores nos textos seguintes. Vamos aos exercícios do texto 1. Marque-se para certo e para errado. Compreende-se por evangelismo em massa aquele que é ministrado a um grupo de pessoas, certo?
6:2. Jesus sempre se empenhou em dois tipos de evangelismo, em massa e pessoal. Certo, novamente. 6:3. A igreja primitiva ocupou-se tanto do evangelismo em massa como do pessoal. Certo, novamente. 6:4. A cura divina de um cego em Atos 3 redutou em uma evangelização em massa. Certo. 6:5. Paulo frequentemente realizou evangelismo em massa em suas viagens missionárias, mas também evangelizar pessoalmente. Certo. Aqui todas estão certas. Vamos agora ao texto 2. A necessária preparação para uma cruzada evangelística. Um obreiro, principalmente um jovem que for chamado por Deus para o ministério de evangelismo em massa, sempre que possível, deve participar de cruzadas realizadas por conhecidos e experientes evangelistas que já vêm há tempos realizando esse trabalho para Deus. Ele deve observar toda a cruzada, concentrando-se na realização de cada um de seus detalhes. O primeiro detalhe que é importante é a oração. Falemos da importância da oração. Para o êxito real de uma cruzada, com abundantes e permanentes frutos para o reino de Deus, é necessária uma oração intercessória, oração organizada, oração coordenada pela igreja, meses antes da realização. O apóstolo Paulo entendia o valor da oração antes da pregação e fez apelo aos Tessalonicenses, dizendo em 2 Tessalonicenses 3:1, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. 2 Tessalonicenses 3:1. Assim como é imprescindível a semeadura do trigo para termos a sua colheita, as lágrimas derramadas em oração intercessória também precedem a colheita de almas. O salmista nos dá uma esperança quando afirma: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmo 126, versos 5 e 6. Uma prática que tem dado bons resultados é de formar grupos de oração nas igrejas por toda a cidade onde a cruzada será realizada. Geralmente, esses grupos se reúnem nos templos para intercessão perante o Senhor. Outro esforço bem-sucedido é de separar uma noite em cada semana para oração comum dos crentes em geral. Oração durante a noite toda. Vigília é outra prática abençoada. Pouco antes da realização da cruzada, pode ser separado uma semana para a oração, para que todos devorar nos templos, na casa, com fé, fervor e perseverança, por um real despertamento e avivamento espiritual, tudo isso antes da própria cruzada. Essa é uma época apropriada para cada crente reservar tempo para mais oração, jejum diante de Deus, vidas renovadas no Espírito muito contribuirão para o sucesso de uma cruzada. Salvação, cura divina, batismo no Espírito Santo, libertação de endemoniados e oprimidos, pregação, música sacra e ungida são evidências de uma cruzada bem-sucedida. Falemos do outro aspecto, planejamento e finanças. Além do plano de oração estabelecido, é preciso com muita antecipação conseguir o pregador e demais membros de sua equipe, bem como o local público das reuniões, e há muitas outras providências, há muitas outras responsabilidades a serem confiadas aos crentes que irão trabalhar. Há necessidade de uma idônea comissão de finanças para cuidar dos custos da cruzada, como também para levantar fundos entre os crentes para atender às inevitáveis e imprevistas necessidades materiais a cobrir
e as despesas da cruzada. Vamos agora a outro, publicidade. Os planos de publicidade de uma cruzada devem ser feitos com muitos meses de antecedência. Nunca a igreja teve tantos meios de comunicação disponíveis como hoje, tais como anúncios em jornais, revistas, cartazes, rádios, folhetos, televisão, internet, mídia e etc. É preciso despertar, motivar e incentivar os crentes para se preparar e trabalhar nessa fase tão importante da cruzada. Nós temos aqui no livro, por exemplo, na internet, o jornal Estado de São Paulo, divulgando cartazes como Cristo, uma vida melhor, grandes reuniões evangelísticas, 3 noites, e tem aqui um cartaz que era do pastor Bernard Johnson e sua equipe de trabalho, pregação, música, oração pelos enfermos em Cascavel, quando ele realizou uma cruzada. Isso foi de 20 a 22 de agosto de 82. E há um cartaz aqui para que você veja. Vamos à música. A música tem um papel muito importante numa cruzada. Demanda-se meses de ensaio para bandas, conjuntos, orquestra e corais, para que se apresente muito bem. Não há que se improvisar na música. Canto e música mal executada na igreja é um atestado de despreparo, descuido, de negligência e desamor para com as coisas santas do Senhor. Trata-se aqui de alcançar a comunidade. Portanto, é preciso apresentar o melhor para Deus e também para o público. Às vezes, solistas e quartetos fazem parte de cruzadas. Se não cantarem bem, é melhor que não se apresente. Música evangélica com mensagem bíblica, música espiritual, música com unção divina, destina-se a elevar a alma a Deus e exaltar o nome do Senhor. Sim, música sacra, evangélica e nada menos do que isso. Sim, somente música de Deus, 1 Crônicas 16:42. Vamos à hospedagem. A igreja deve prover hospedagem não só para o evangelista e seus auxiliares, mas também para grupos de crentes de cidades vizinhas, que vão vir a contribuir com a cruzada, com seu apoio, de várias maneiras. Muitos crentes locais serão grandemente abençoados, hospedando esses visitantes, cooperando em seus lares, e disso resultarão boas e santas amizades cristãs, que poderão durar, às vezes, até uma vida inteira. A comissão da cruzada, dessa parte, deve ser idônea em todos os sentidos. Vamos à outra parte, literatura e treinamento pessoal. A comissão de literatura também é de grande utilidade. O diretor dessa comissão, em consulta ao pastor e ao evangelista, deve cuidar da literatura que será distribuída antes da cruzada, durante a cruzada e também depois da cruzada. Ele precisa treinar uma equipe de dedicados auxiliares para auxiliar a distribuição do material, de modo a cobrir toda a localidade, bem como cada reunião da cruzada e no trabalho de integração e consolidação de novos convertidos. O treinamento dos cooperadores para trabalhar na cruzada é de máxima importância. Vai precisar conselheiros, acomodadores, para ajudar na manutenção da ordem e cuidar dos novos convertidos, que vão precisar de treinamento especial para que cumpram bem as suas responsabilidades, sabendo que todo o serviço é feito para Deus primeiramente. No último texto dessa lição, nós vamos tratar do trabalho de discipulado a ser ministrado durante e após uma cruzada. Não é demais dizer que os que irão cuidar do trabalho discipulado precisam também receber um treinamento antecipado em relação à cruzada. Para os que pensam que evangelismo em massa é trabalho de um só homem, esse texto deve ter sido uma surpresa. Evangelismo em massa é um exemplo de como os crentes, em conjunto, cada um fazendo sua parte,
pode ministrar para o bem comum do corpo de Cristo. Há na causa do Senhor trabalho suficiente para quem quer servir. Uma cruzada ou trabalho similar, devidamente organizado e coordenado com oração perseverante, é um belo exemplo de como o corpo de Cristo pode trabalhar em unidade e harmonia. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. É de real importância para a realização de uma cruzada a oração intercessória da igreja. As palavras, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, foram proferidas por, letra B, Paulo. 6.7. Além do plano de oração estabelecido pela igreja local, é necessário providenciar-se aqui, além do local, é necessário o evangelista, o local para o evento e a equipe estará auxiliando o evento. Todas estão corretas. 6.7, todas. 6.8. É de primordial importância a nomeação de uma idônea comissão de finanças para, aqui, todas estão corretas, cuidar do custo da cruzada, levantar fundos para a realização da cruzada, cobrir as despesas, todas novamente 6.8. 6.9, outro fator importante para a realização da cruzada é todas, publicidade, hospedagem, música sacra e ungida. Vamos agora ao texto 3, nós estávamos falando da preparação, agora vamos à realização de uma cruzada. Chega, afinal, o dia do início da cruzada. Foram meses de intensa e cuidadosa preparação, visando tudo essa noite, a abertura da cruzada. As longas horas de trabalho, ensaio, oração, são agora entregues nas mãos do Senhor, pois somente Ele, e só Ele, pode abençoar dos altos céus cada partícula da cruzada e salvar o pecador. Vamos às instruções gerais. Se os membros da igreja de fato estiverem empenhados com fé e estiverem orando durante os preparativos da cruzada, eles agora comparecerão em massa das reuniões. Não virão apenas para ver a cruzada acontecer, mas sim para participar, orando sempre até o seu encerramento. O propósito de uma cruzada é o de ganhar almas para Cristo e deve ser enfocado constantemente durante os preparativos. Toda a prioridade gira em torno de alcançar os perdidos com a mensagem da salvação. Por isso, tudo que for dispensável deve ser posto de lado. Os pedidos de oração devem ser escritos e entregues antes de o culto começar. A música deve ser de melhor qualidade e sempre voltada para a evangelização. Exortação aos crentes deve ser deixada para a devida ocasião nos cultos normais da igreja. O programa aqui deve visar só uma coisa: o momento em que a palavra for pregada. Tudo no programa deve girar em torno disso. Há cruzadas que fracassam a partir da primeira noite, porque a palavra de Deus é colocada em último plano. Exalta os homens, exaltam valores humanos, é demasiada a quantidade de música, de publicidade, cansando o auditório para o momento principal, que é o da mensagem da palavra de Deus. A campanha de oração intercessória não deve parar só porque a cruzada começou. E Deus está operando. As reuniões de oração devem prosseguir pelas manhãs nos templos. Publicidade. A publicidade chega agora ao seu auge durante a cruzada. Entrevistas ao vivo, pelo rádio, pela televisão, despertam a atenção da população para a cruzada. Um testemunho de cura notável, uma conversão pode ser publicada no jornal local. Deve haver um programa de visitação
de casa em casa, deixando um convite impresso para que cada família participe da cruzada. A pregação. A pregação deve consistir a mensagem bíblica, clara, direta, simples, quanto à salvação, de modo que o pecador possa entendê-la. Temos apropriados exemplos, por exemplo, convite de Jesus para que o sigamos. A segunda vinda de Jesus, a transformação que Cristo opera, experiências e fatos vividas ou conhecidas pelo pregador pode tornar a mensagem ainda mais eficaz. E não há substituto, claro, para a unção do Espírito Santo, tanto o pregador como na sua pregação. Vamos ao apelo aos pecadores. Durante o apelo para os descrentes, venha a Cristo, os obreiros da plataforma devem estar em seus postos. Muitos pecadores vão à frente quando um crente também se oferece para acompanhá-los até o altar. Por outro lado, esses obreiros da plataforma não devem ser demasiadamente insistentes e indelicados para com aqueles que vão à frente. O apelo é um momento vital em que devemos todos orar pela conversão dos pecadores e depender da ação do Espírito Santo nas vidas. Devemos orar também pelos enfermos durante uma cruzada, para que Jesus os cure. Muitos têm aceitado o Senhor como resultado de uma cura divina ou de um presenciar de tal milagre. São muitos casos de descrentes sendo curados à medida que a presença do Senhor se manifesta entre a multidão. Testemunhos insuspeitos e bem relatados de cura nas reuniões subsequentes contribuirão para aumentar a fé das pessoas e para maior êxito da cruzada, e toda a glória é para Deus. Vamos aos exercícios. Relacione a coluna A com a coluna B. O propósito de uma cruzada é, letra D, ganhar almas para Cristo. 6:11. Meio de despertar a atenção do povo para a cruzada que está em andamento. Letra A, publicidade da mídia em geral. 6:12, para que o ouvinte entenda a mensagem do Evangelho, essa deve ser, letra C, direta e simples. 6:13, o apelo é um momento vital quando devemos todos depender da ação do, letra B, Espírito Santo. Vamos ao texto de número 4, o trabalho após a cruzada. Uma das coisas que mais abalam o evangelista é ele voltar à cidade, onde realizou uma cruzada rica de frutos para Deus, e verificar que a colheita de almas não foi preservada pela igreja. Apesar de ter havido centenas ou milhares de conversão durante a cruzada, continuou o mesmo número de alunos na escola dominical, o mesmo número de membros na igreja local, e assim por diante. A necessidade da conversão pela igreja dos resultados da cruzada. Alguns acham que esses novos convertidos não aparecem após a cruzada porque ingressam em outras igrejas ou até mudem de lugar. Todavia, a triste verdade é, sem dúvida, porque a igreja local não mantém um trabalho organizado de integração e discipulado desses novos crentes. Grande parte dele, ou quase todos, não aparecem mais na igreja e, por imaturidade espiritual, acabam voltando para o mundo. Teriam mesmo se convertido? Teriam mesmo compreendido o plano de salvação em Cristo? Será que teriam mesmo entregue suas vidas a Cristo? Perguntas como essa só podem ser devidamente respondidas se houver um trabalho claro de discipulado. É motivo de alegria e gratidão a Deus ver os auxiliares e conselheiros
anotando os nomes, endereços dos novos convertidos a cada noite. Mas, se não forem realmente assistidos e visitados, muitas dessas pessoas não permanecerão. Vejamos exemplos de Jesus assistindo os novos crentes em João 5, 8, 9, 14, em João 9, 7 e 35. A necessidade de obreiros treinados para o discipulado. Alguns obreiros alegam: não tenho tempo para trabalhar com novos convertidos. Há muitas outras atividades à minha espera na igreja. E é aqui que a cooperação dos membros da igreja entra em ação mais uma vez. Muitos crentes leigos, que são apenas membros, se devidamente treinados, vão poder exercer um grande ministério. Novamente, ressaltamos aqui a importância de treinamento de cooperadores. É preciso tato, conhecimento e sabedoria de Deus para se lidar com novos convertidos e sua nova vida cristã em relação a Deus, à igreja e ao mundo. Como Jesus lidava com os pecadores arrependidos, ele perdoava seus pecados e os demonstrava a irem e a não pecarem mais. Sem dúvida, eles sempre voltaram para ouvir os seus ensinos e os dos seus discípulos. A igreja primitiva, os novos convertidos eram visitados, ensinados no templo e nas casas. Atos 5:42. Muitas igrejas mantêm cultos especiais para novos convertidos, com ensino bíblico apropriado para eles. A escola dominical também deve ter classes adequadas para isso. A referida escola pode também ter uma noite por semana para esse importante trabalho. Há igrejas que enviam obreiros em dias e horários regulares às casas dos novos convertidos para dirigir um culto devocional doméstico até que a família esteja preparada para dirigir essas reuniões por conta própria. Tudo isso é importante para manter as almas que se convertem. Marque C para certo e E para errado. Se ao voltar a uma cidade onde efetuou uma cruzada, o evangelista notar que a colheita de almas não foi preservada, ficará bastante abalado, certo? 6:15. Para que os resultados de uma cruzada evangelista permaneçam, é importante que se realize um bom trabalho de integração e discipulado cristão, certo? 6:16. O trabalho discipulado não pode ser feito por crentes leigos, pois é atribuição do pastor e dos demais obreiros do ministério local. Errado. O trabalho discipulado deve até ser feito para não sobrecarregar o pastor. 6:17. Os obreiros da plataforma de uma cruzada devem ser inflexíveis com os novos convertidos e com rigor ditar-lhe as novas regras de conduta serem obedecidas. Errado novamente. Os obreiros da plataforma devem ser gentis, amáveis com os novos convertidos. Vamos à revisão da lição, para concluir essa lição 6, e depois iremos fazer o teste 3. Revisão da lição 6:18. Capítulo 3 de Atos registra a cura divina de um homem coxo, efetuado quando ao seu encontro com, letra C, Pedro e João. 6:19. Assim como sem a semeadura de trigo não há colheita, as lágrimas derramadas perante Deus em oração também precedem a colheita de almas para Deus. Letra A. 6:20. O evangelista da cruzada deve procurar apresentar mensagens como tema sobre todas aqui, né? O convite para vir a Jesus, segunda vinda de Jesus, transformação, todas estão corretas. E por último, 6:21, o melhor exemplo quanto à maneira de assistir uma pessoa que acaba de aceitar a Cristo como seu Salvador pode ser visto no ministério de aqui Cristo, né? Cristo é que dá o exemplo para nós. Letra A, Cristo. Muito bem, vamos agora ao teste de número 3, que engloba
a lição 5 e 6 de Evangelismo e Missões. O aluno da ETAD que tem acesso à plataforma deve ir agora no seu WhatsApp do aluno e nós iremos colocar ali o link para a sua prova e você irá clicar no link. Assim que clicar, você vai ter que pôr o número do núcleo, 5144, o seu número do aluno de matrícula, e aí vai aparecer o seu nome para você confirmar que é você mesmo. Vamos então ao teste 3, lição 5 e 6. Referindo-se aos crentes em geral, a Bíblia o chama de... Aqui a resposta correta é pedras vivas, né? Pedras que vivem, e sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio. Primeira questão, o teste 3 é letra C. Vamos à segunda. Como sacrifícios espirituais da nova aliança, devemos oferecer a Deus nós mesmos, louvores, orações intercessórias. Aqui, no 2, todas estão corretas. Letra D, todas estão corretas. 3, contrastando com o nosso privilégio de entrarmos diariamente no lugar santíssimo, o sumo sacerdote do Antigo Testamento só podia entrar no lugar santíssimo, tabernáculo ou templo. Aqui, letra D, uma vez por ano. Letra D. Então, a 1 é C, a 2 é D e a 3 é D. Vamos a 4. Dentre os ministérios chamados por Paulo de dons de Cristo, conferidos à igreja e tarefa específica de levá-la à perfeição, temos aqui o apostólico, profético, evangelista, pastoral e do ensino. Todas estão corretas. Letra D, novamente, na 4. Todas estão corretas. 5. O consenso entre os eruditos da Bíblia acerca da palavra apóstolo é que no Novo Testamento ela refere-se, letra A, ao membro de um grupo muito distinto, consistindo em discípulos de Cristo. Letra A. A quinta é a letra A. Sexta, o sentido básico do termo apóstolo no original é, letra B, enviado. Apóstolo significa alguém que foi enviado. D6, letra B, enviado. 7º, a maior parte dos profetas que ministravam na igreja primitiva tinha apenas o ministério de proclamar a mensagem profeticamente em 1 Coríntios 14, 3, com 3 propósitos desse dom que são. Aqui é exortar, edificar e consolar a igreja. Letra D. Agora, da 8 até o final, é para colocar certo e errado. Ou então é A ou B, ou certo ou errado. Vamos lá. Ilustrando a importância do dom de ministrar concedido a cada membro do corpo de Cristo, o capítulo 4 de Efésios resume o conceito da igreja de Cristo como um corpo. E aqui está certo, o capítulo 4 de Efésios trata a igreja como corpo. Então, portanto, letra A, certo. 9. Assim como no nosso corpo físico não há lugar para competição, na obra de ministrar ao corpo de Cristo também não deve haver, certo? 10. Glorificar os membros individualmente é o objetivo comum da igreja como corpo. Errado. Aqui é glorificar a Cristo e não os membros. 10. Errado. 11º. A reconciliação entre Deus e o homem é realizada através de Cristo, o divino mediador. Ao crente compete apenas conduzir o mundo a ele. Certo, a 11 está certo, a 10 está errado, a 11 está certo. Vamos a 12. A reconciliação tornou-se necessária porque todos pecaram contra Deus. Certo, novamente. 13ª, o evangelismo pessoal e o evangelismo em massa são maneiras principais de proclamarmos a mensagem de reconciliação do pecador com Deus. Certo, a 13ª, certo. Letra A. 14ª, compreende-se por evangelismo em massa aquele que é ministrado a um grupo de pessoas. Certo. 14, certo. 15, durante
seu ministério terreno, Jesus ministrou a indivíduos como Nicodemos, a mulher samaritana, e as massas, como na Galileia e em Jericó. Certo, letra 15, certo. E 16, a última, a igreja primitiva ocupou-se tanto do evangelismo em massa como do pessoal. E aqui está certo. Muito bem. Com isso, nós concluímos mais uma lição do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus, Evangelismo e Missões. O aluno, para a semana que vem, deve estudar a lição 7 e 8. E se você não é aluno, mas gostaria de ser, ter acesso à plataforma, ao livro da ETAD, ter acesso ao teste, não importa em qual cidade você está, você pode se matricular, Estados Unidos, Brasil, Europa, Japão, aonde você estiver, você pode se matricular, assistir às aulas por esse canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, assistir no seu horário, na sua comodidade, a aula, e depois de assistir a aula, e acompanhando na plataforma, você vai ter acesso ao WhatsApp do aluno para fazer o seu teste. A prova é digital e ela é corrigida automaticamente depois de você terminar a sua prova. Então, entre em contato conosco, se matricule, venha estudar teologia, que é uma das matérias mais excelentes, esse conhecimento de Deus que podemos adquirir. Ou se você só está querendo conhecer, você não está interessado em certificado, continue assistindo às aulas. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto, aparece o playlist, clica no playlist. São 225 pastas, com um total de 6.250 vídeos para você, falando da palavra de Deus. Aqui a gente não fica falando de fuxico, mexerico, de política, nada disso. Nós falamos a palavra de Deus. Então, acione o nosso canal, divulgue esse canal. Nós estamos divulgando a palavra de Deus e o ensino dessa santa e gloriosa palavra para a sua edificação espiritual. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.